apresentado para obtenção de nota parcial na disciplina de Mecânica dos Fluidos. O tema do nosso trabalho é tubo de Pitot. Os integrantes sou eu, Ana Flávia Rocha, é composto também pelo Bruno Pimentel e Marcos da Silva. Nosso orientador é Michel Costa Longa. Nós vamos falar um pouco sobre o funcionamento de equipamentos para medição de vazão, sobre o tubo de Pitot, aplicações do tubo, assim como as suas limitações, as vantagens e desvantagens em relação a outros medidores, o custo relativo deste equipamento, como devem ser feitas manutenções do tubo de Pitot e qual a importância da manutenção no valor medido pelo equipamento. Em seguida, nós temos a conclusão e referências. O primeiro tópico é o funcionamento de equipamentos para medição de vazão. Mas o que seria um medidor de vazão? É um instrumento utilizado para medir a taxa de vazão, sendo ela linear ou não linear, da massa ou do volume de um líquido ou de um gás. Ao escolher um medidor de vazão, alguns fatores eles devem ser levados em consideração, como, por exemplo, um fator intangível que é a familiarização dos trabalhadores e a experiência deles com esse tipo de equipamento, tanto para fazer a calibração como a manutenção, a disponibilidade de peças de reposição caso alguma dessas peças quebrem, o intervalo médio do histórico das falhas, o custo, o tipo de medidor para ver se ele vai ser eficiente no caso que se pretende medir essa vazão. E, em específico, nós vamos falar sobre um medidor em especial, que é chamado de tubo de Pitot. Bom, tubo de Pitot. Onde ele surgiu, para que foi criado, como funciona? O tubo de Pitot ele foi criado em 1732 por um físico francês chamado Henri Pitot. O principal objetivo naquela época era medir a velocidade do fluido da água do rio Sena, que é um rio que atravessa Paris. A partir de então, o tubo de Pitot difundiu-se em diversas aplicações e evoluções decorrentes da primeira tentativa. O tubo de Pitot ele funciona basicamente como um medidor de pressão diferencial. Para isso, ele necessita possuir duas pressões bem definidas e comparadas. A primeira fonte de pressão do sistema é a pressão de impacto, que também é conhecido como pressão total ou pressão de estagnação. Ela é tomada na extremidade do tubo de Pitot, através de sua entrada frontal principal relativa ao fluxo de dado fluido. A segunda pressão é a pressão estática, que pode ou não ser tomada na mesma localidade do tubo de Pitot. A diferença de pressão pode então, depois de medida, ser chamada de pressão dinâmica, e essa pressão dinâmica, quando ela é conhecida, é possível obter a velocidade de um dado fluido. Em geral, o tubo de Pitot ele encontra-se em áreas de fluxo laminar, sem muita perturbação ou turbilhonamento. Aqui, nós podemos ver na primeira figura, é um exemplo de um tubo de Pitot, e do lado tem um esquema de como ele é por dentro. Nós temos a parte frontal dele, onde é a tomada de pressão total. Logo depois vem o dreno. Tem a tomada de pressão estática, que pode ser no tubo ou não, como eu disse anteriormente. Tem a resistência de aquecimento, porque, por exemplo, quando ele é instalado debaixo da asa de um avião, para evitar a entrada de outro fluido sem ser um gás, para entrada de água ou às vezes entrada de pequenas partículas de gelo, tem essa resistência de equipamento para não deixar esse fluido entrar, para entrar somente gás. Em cima nós temos o revestimento, tem a saída de pressão total, tem a conexão elétrica e a saída de pressão estática. Nesta segunda figura, nós também temos uma representação do tubo de Pitot, só que esse já está dentro de uma tubulação com um fluido escoando. As setas mais grossas representam o duto da pressão estática, as mais finas a pressão de velocidade e a que está na frente do tubo, que é uma seta fininha com uma grossa em volta, representa a pressão total. Como é feita essa conta? O manômetro ele vai ler e vai dar a leitura da seguinte forma: ele vai pegar a pressão total menos o duto da pressão estática, e com isso ele vai conseguir fornecer a velocidade do fluido. Então é assim que o manômetro funciona. Agora nós falaremos um pouco das aplicações do tubo de Pitot, assim como as suas limitações.
Alguma das aplicações ele pode medir a velocidade de fluidos em modelos físicos em laboratórios de hidráulica, laboratórios de aerodinâmica. Ele também é utilizado indiretamente na medição de vazões em canais e rios, redes de abastecimento de água, adutoras, oleodutos. Ele mede a velocidade dos aviões, medindo a velocidade de escoamento do ar. Alguma de suas limitações é que o tubo de Pitot ele mede apenas a velocidade do ponto de impacto e não a velocidade média do fluxo. Por isso que quando ele vai ser posicionado dentro de alguma tubulação, ele tem que ser colocado exatamente no meio onde tem a velocidade média desse fluxo, porque ele não consegue medi-la. O eixo axial do tubo de Pitot também, ele tem que ser paralelo ao eixo axial da tubulação e livre de vibrações, para evitar erros na leitura. E também, para determinar a velocidade média do fluido no interior de um duto, o fluido deverá estar presente em uma única fase, líquido, gás ou vapor, e ter velocidade entre 3 metros por segundo a 30 metros por segundo para gás e entre 0,1 e 2,4 metros por segundo para líquido, também para evitar erro na leitura. A seguir, veremos um vídeo a respeito de uma das aplicações do tubo de Pitot, que é para medir a velocidade de um avião. Normalmente o tubo ele é instalado sob as asas do avião ou nas laterais do nariz, porque isso evita qualquer interferência provocada pela passagem da estrutura do avião no fluxo de ar. Veja abaixo o esquema no vídeo. Vantagens e desvantagens em relação a outros medidores. Comparando o tubo de Pitot com os medidores de vazão, principalmente os de pressão diferencial, ele é um dos que possui um dos meios de instalações mais fáceis, porque não necessita de uma superfixação ou da construção de uma estrutura. Simplesmente por alguns parafusos ali já facilita o seu uso. A construção dele é bem simples, simplesmente nós precisamos de um tubo, né? Com um duto ali totalmente linear ao escoamento, onde indica a pressão total, onde vai passar o escoamento, e um furo na parte superior que indica a pressão estática, na qual gera esse diferencial de pressão onde a gente consegue fazer as medições. Uma outra vantagem do tubo de Pitot é a quantidade de aplicação em que podemos utilizá-los, desde aviação, náutica, aeromodelismo, vazão de fluxo em tubulações industriais, estudos relacionados a fluidos,
medição de pressão, altitude, velocidades, até mesmo para pesquisas meteorológicas. Então a gente pode ver que ele tem uma gama bem grande de opções de trabalho aí nos setores. O tubo de Pitot também apresenta pouca manutenção. É um medidor ali que você, basicamente, a manutenção que você faz é uma limpeza, uma verificação se está bem instalado em seu devido equipamento onde ele vai trabalhar. Não requer muitos trabalhos quando o assunto é manutenção. Além de todas essas vantagens que citamos, temos ainda uma das mais consideráveis, né, que é a pequena perda de carga que ele possui, por não impactar tanto no momento do escoamento do fluido e ter um formato até um pouco aerodinâmico, assim, ele facilita bastante e evita a perda de carga. Além do seu baixo custo, né, que a gente vai estar comentando brevemente mais direcionado a isso. Quanto às desvantagens do tubo de Pitot, a precisão e a resolução dele pode não ser eficiente para algumas aplicações, devido à velocidade de escoamento, o tipo de fluido compressivo ou incompressível pode influenciar nesse resultado. Além de, no momento em que ele é posicionado no seu setor onde ele vai operar, eles têm que estar totalmente alinhados com o escoamento. Esse desalinhamento qualquer pode fazer com que tenha influências no resultado a ser obtido. Pode não influenciar também na precisão do valor encontrado no momento da medição. Ele também não é utilizável para partículas sólidas, né? Porque pode acontecer de haver um entupimento dentro desse duto onde passa o fluido, e gerando assim riscos de obstrução, que até mesmo o tubo de Pitot utilizado em aviação pode acontecer o congelamento em sua ponta. Então alguns até têm um recurso de aquecimento para que evite essa obstrução, perdendo assim os seus valores de medição, né? Custo relativo do equipamento. Comparando o tubo de Pitot com os medidores de vazão mais comum, como o tubo de Venturi, placa de orifício, rotâmetro e medidor por eletromagnetismo, podemos dizer que o preço vai variar de acordo com a sua aplicação e a exatidão que você precisa. Porque podemos encontrar tubos de Pitot com o mesmo preço do tubo de Venturi, ou barato como uma placa de orifício. Então depende bastante referente à sua aplicação, à exatidão do seu processo. É claro que comparando com o medidor por eletromagnetismo, ele tem um preço mais abaixo, sim, devido ao medidor ter uma tecnologia maior em sua medição, fazer uso de sensores. Então, basicamente, vai depender muito da sua aplicação e exatidão que você quer no seu processo. Como devem ser feitas as manutenções do equipamento, no nosso caso, o tubo de Pitot? Os tubos de Pitot e as suas conexões devem ser inspecionadas quanto à segurança de montagem e à evidência de danos. Essas inspeções devem ser feitas para assegurar que as conexões estão firmes. E também assegurar que o orifício de entrada do tubo de Pitot, os orifícios drenos e os orifícios estáticos, ou de entrada e saída de pressões estáticas, estejam desobstruídos. O tamanho desses orifícios de dreno e pressão estática são aerodinamicamente críticos, portanto, eles nunca devem ser limpos ou desobstruídos com ferramentas que podem causar modificações ou alargamentos em seus diâmetros. É importante lembrar que se um medidor de amperes ou medidor de corrente está instalado no circuito, uma leitura dessa corrente deve ser feita também, para garantir que tudo esteja dentro dos padrões. Essas inspeções têm caráter preventivo e têm uma relação direta com a segurança e o funcionamento adequado do tubo de Pitot. Para falar um pouco sobre a importância do plano de manutenções e de calibração dos instrumentos, vamos tomar como base
um exemplo muito simples e prático que expressa com números essa importância. Vamos falar da região metropolitana de São Paulo, que produz 1 vezes 10 a nona metro cúbico por ano de água tratada, um número aproximado. Com um plano de manutenções em dia e instrumentos calibrados operando em uma estação de tratamento de água, é possível economizar 15 milhões de reais anuais, considerando que o metro cúbico tratado custa R$1, graças a um plano de manutenções bem-sucedidos que vai evitar desvios, emedições e futuras falhas nos equipamentos. Portanto, é importante manter um plano de manutenções preventivas em dia e manter os instrumentos calibrados. Podemos verificar neste trabalho que em muitos estudos, tanto experimentais como reais, de escoamento, é necessário determinar um módulo e a direção da velocidade do fluido em alguns pontos da região estudada. Nós sabemos que, apesar de ser impossível a obtenção da velocidade num único ponto, nós podemos determinar a velocidade média numa pequena área ou volume através de instrumentos adequados, como, por exemplo, o tubo de Pitot, que foi o tema do nosso trabalho, que é essencial e de grande importância em diversas áreas, pois além de diversas vantagens, como a facilidade de construção, manutenção e ser eficiente em vários processos, ele tem um custo baixo, o que acaba chamando a atenção de seus compradores. Aqui estão as referências onde nós baseamos o nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer a atenção e qualquer dúvida referente ao tema, nós estaremos disponíveis para respondê-las. Muito obrigada.